O que nunca, jamais a gente pode fazer é se apartar desse Deus. E ele fala que Deus se revela um Deus de bondade para quem age com bondade. Então imagina nós como igreja vivendo sem bondade. Que Deus se revela com misericórdia para quem exerce misericórdia. E a gente vai ver isso lá no Sermão da Montanha, que já foi dito hoje. Bem-aventurados misericordiosos, porque verão a Deus os mansos. Aleluia. Então, se de fato a gente não tem essas virtudes, como que Deus revela essas virtudes a nós? Davi escreveu, ele se revela fiel a quem permanece fiel. E permanecer fiel não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai pecar. Mas quer dizer que a gente vai ser perseverante mesmo diante do nosso erro. E a gente vê isso com todos os homens bíblicos, homens que tiveram uma aliança com Deus. A gente vê que Deus chama Abraão, né? Chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, sai da tua terra, vai até a terra que eu te mostrar, e Abraão vai. E a Bíblia diz que Abraão, ele, nesse caminho, tem um momento que ele tem medo. E ele fala, a Sara é minha mulher, porque a Sara era muito bonita, então a Sara não é minha mulher, é minha irmã. E alguns falam, mas Abraão mentiu. Mas a Bíblia diz que Abraão era meio irmão da Sara por parte de pai. E aí alguns falam que ele errou, e sim, ele falhou, talvez ele devia ter confiado na totalidade daquilo que Deus falou. Mas talvez tenha sido também uma maneira de escapar que ele entendeu, né? E a gente vai vendo que todos esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, caíram, pecaram, erraram, e mesmo assim a fidelidade de Deus estava com eles. E por que a fidelidade de Deus não abandonava esses homens? Porque esses homens estavam firmados na promessa que eles receberam. Firmados que eles entrariam na terra prometida, que a família deles, a descendência, herdaria a promessa. E comigo e com você, Deus nos deu uma promessa. E às vezes, diante daquilo que a gente quer que aconteça e não acontece, a gente começa a vacilar os pés e talvez pense em deixar esse Deus. Mas como que é que a gente consegue deixar um Deus tão fiel, um Deus de amor que se revela a nós? Então, se a gente não tiver firmado nessa totalidade dessa promessa da terra prometida, que é o céu, um dia nós estaremos lá, facilmente qualquer coisa pode nos tirar da presença do Senhor. Porque se tudo aquilo que a gente almeja nessa terra não nos alcançar, tudo aquilo que a gente planeja não for do jeito que a gente quer, a gente vai abandonar o Senhor? E a gente vê que esses homens falharam como Davi falhou. Davi falhou diversas vezes e era homem segundo o coração de Deus. E ele falou, eu me apresento fiel a Deus e Deus se revela fiel a mim. E a gente pensa que pode parecer até soberbo, né? Davi está se achando. Não. Ele falou que ele estava fiel naquela condição através de Saul, porque de fato ele não tinha feito